Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. O tema de hoje é Teoremas da Transformada de Laplace. Então veremos alguns teoremas sobre a transformada de Laplace que vão ser importantes em sistemas de controle. Recordando a definição da transformada de Laplace, nós temos que então, a transformada de Laplace, representada por f maiúsculo de S, que é a transformada de f de t, é a integral de 0 a infinito de f de t e elevado a menos st dt. Lembrando então que o t representa o domínio do tempo e S o domínio da frequência. Então aqui nós temos uma tabela com algumas transformadas de Laplace. Então se nós tivermos uma função impulso, a transformada vai dar igual a 1. Tivermos uma função unitária constante, a transformada é 1 sobre S. Uma rampa for t, a transformada é 1 sobre S quadrado e assim por diante. Então algumas principais aqui. E vamos utilizá-las para efetuar transformadas do tempo para o domínio da frequência. A primeira propriedade é a propriedade da linearidade. Então, a transformada de Laplace é uma transformação linear. O que significa isso? Que se nós tivermos a transformada de uma constante a vezes f de t, mais uma constante b vezes uma função g de t, nós podemos aplicar a linearidade e dizer que vai ser igual a constante a vezes a transformada de f de t, mais a constante b vezes a transformada de g de t, sempre que cada uma das transformadas existirem. Exemplo: calcular a transformada de Laplace da função abaixo. Então, suponhamos que a nossa função f de t fosse igual a 2t menos cosseno de wt. Então, a transformada de Laplace vai ser a integral de f de t e elevado a menos st dt. Substituindo o valor de f de t aqui por 2t menos cosseno wt, e aplicando a propriedade da linearidade, nós podemos dizer que vai ser igual. O 2 aqui que está multiplicando t vai para fora, e aí vai ficar a integral de t elevado a menos st dt, que é essa primeira parte, menos a integral de cosseno, então o menos eu pus para fora, a integral de cosseno wt e elevado a menos st dt. Observando agora a tabela de transformadas lá, ó, a transformada da função t, que é uma rampa, é 1 sobre s quadrado. Então nós temos o 2, que é uma constante que já estava fora, dividido por s quadrado, que seria 2 vezes 1 sobre s quadrado, que dá 2s quadrado. Aí, a segunda parte, que é o cosseno de wt, a transformada é s sobre s quadrado mais w quadrado. Então, nós podemos escrever, então, que seria menos s sobre s quadrado mais w quadrado. Essa aqui seria a transformada de Laplace desta função. A transformada inversa de Laplace também é uma transformação linear. Isto é, a transformada inversa de uma constante a vezes a transformada f mais a constante b vezes a transformada g de s, nós podemos escrever que vai ser igual a vezes a transformada inversa de f de s mais b vezes a transformada inversa de g de s. Exemplo: calcular a transformada inversa da função abaixo. Então, se nós tivermos uma função f de s dado por 3 dividido por s ao quadrado mais 5s mais 6, o f de t vai ser a transformada inversa desta função. Substituindo então o f de s por 3 dividido por s ao quadrado mais 5s mais 6, escrever aqui o denominador como sendo s mais 2 vezes s mais 3, obtido a partir das raízes desse denominador, né, que é menos 2 e menos 3. Aí agora nós aplicamos a linearidade, nós podemos dizer então que o 3 vai para fora, vezes a transformada inversa de 1 sobre s mais 2, mais
3, a transformada inversa de 1 sobre S mais 3. Aí, se a gente consultar a tabela, a exponencial vai dar a função 1 sobre S mais A. Partindo aqui da transformada, eu posso agora ver no tempo a transformada inversa de 1 sobre S mais A. É E elevado a menos AT, que é a mesma coisa. Então, agora nós podemos escrever que o f de t vai ser igual a 3, a transformada de 1 sobre S mais 2 vai ser E elevado a menos 2t. A segunda parte, a transformada inversa de 1 sobre S mais 3, E elevado a menos 3t. E tinha um 3 que era constante, vai multiplicando. Então, a partir da equação em S, no domínio da frequência, nós podemos, pela transformada inversa de Laplace, obter a função no tempo. Teoremas da derivação real. A transformada de Laplace da derivada de uma função vai ser dada por... Então, a transformada da derivada de f de t dt é igual a S vezes f de S menos f0. Nós podemos, então, também escrever da derivada de f de t dt vai ser S vezes f de S para f de 0 igual a 0. Então, se o f de 0 for igual a 0, vai ficar somente essa parte aqui. Uma derivada qualquer vai ser S vezes f. Bom, para demonstrar esse teorema da derivação real, vamos partir da definição da transformada de Laplace. Então, a integral por partes da transformada de Laplace, propriedade de integral por partes. Então, se eu tivesse uma função f de s, que é a transformada de f de t e elevado a menos st dt, de 0 a infinito, né, a integral dessa função, eu posso dizer que, integrando por partes, vai ser igual a f de t vezes a integral disso aqui, que dá e elevado a menos st sobre menos s, de 0 a infinito, t variando de 0 a infinito, né? Menos a integral de 0 a infinito da derivada de f de t dt vezes esse termo e elevado a menos st sobre menos s. Menos 1 sobre s deixamos para fora. E aí nós temos aqui de 0 até infinito. E elevado, quando t for infinito, vai ter um fator no denominador muito alto, que vai ser 0, vezes um f de t qualquer, f de t no infinito, vai ser igual a 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Depois nós temos menos quando t igual a 0. Então vai ser f de 0. Quando t igual a 0, vai ficar e elevado a 0, que é igual a 1. Então vai ficar somente o f de 0. Aí nós temos a segunda parte, menos. Aí esse menos, esse aqui está no denominador, eu jogo para fora. E integra, vai ficar somente a integral da derivada e elevado a menos st. Aí nós podemos reescrever dizendo que aqui o 0 vezes isso aqui dá 0, aí vai ficar menos com menos mais, f0 sobre s. Segunda parte aqui, o menos com menos aqui fica mais, 1 sobre s. Integral de 0 a infinito da derivada disso aqui é a transformada de Laplace de d desta função, df de t dt. Então a gente tem aqui, reescrevendo, que a nossa f de s seria 1, põe 1 sobre s em evidência aqui, f0 mais a transformada de Laplace da derivada da função em relação ao tempo. Aí aqui nós podemos isolar este termo. Então, a transformada da derivada da função de f de t dt vai ser igual, aí o s vai para o outro lado, s vezes f de s, menos f de 0. Ok? E se o f de 0 for igual a 0, vai ser apenas s vezes f de s. De modo semelhante, nós podemos então obter a expressão referente à segunda derivada de f de t.
Então, nós podemos dizer que a transformada de Laplace da segunda derivada de f de t dt é s ao quadrado vezes f de s, menos s vezes f0 menos f0. Também podemos escrever que vai ser apenas s ao quadrado vezes f de s, considerando que a derivada primeira de f de t dt vai igual a zero e o f de zero igual a zero também. Nós podemos usar o mesmo raciocínio para encontrar a transformada de Laplace para as derivadas de maior ordem. Então, uma derivada terceira vai ser S3f de s, considerando que a derivada segunda para f no tempo zero de dt, a derivada primeira e o f de zero forem tudo zero, vai ficar apenas S3f de s. A derivada quarta, a mesma coisa, a derivada quinta, S é a quinta vezes f de s, considerando as condições iniciais todas iguais a zero. Ok? Muito bem. Um outro teorema da transformada de Laplace é o teorema do valor final. O teorema do valor final ele pode ser enunciado da seguinte forma. Se o f de t e a derivada de f de t dt forem transformáveis por Laplace, e a transformada de Laplace de f de t for o f de s, e se o limite de f de t, quando t tender a infinito, existir, então o limite da função no tempo, quando o tempo vai a infinito, é igual ao limite de s vezes f de s, quando s tende a zero. Esse é o teorema do valor final. Vamos ver um exemplo. Então, suponhamos que a função f de t fosse igual a 1 menos e elevado a menos t para t maior ou igual a zero. A transformada de Laplace de f de t, então, vai ser dada por a integral de 0 a infinito de 1 menos e elevado a menos t e elevado a menos st dt. Aplicando a linearidade aqui, então vai ficar integral de 1 e elevado a menos st dt menos a integral de e elevado a menos t vezes e elevado a menos st dt. Aí, olhando lá na tabela, quando eu tenho uma função unitária, a transformada de Laplace dá 1 sobre s. Então, aqui vai ficar 1 sobre s. E quando eu tenho a função e elevado a menos a t, a transformada de Laplace é 1 sobre s mais a. Então, eu posso dizer aqui que a transformada desta função aqui, e elevado a menos t, vai ser igual a 1 sobre s mais 1, porque o valor do a aqui é igual a 1. E aí eu posso aqui, no caso, aplicando aqui a multiplicação dos dois, então aqui isto dividido por s vai dar s mais 1, isso dividido por isso vai dar igual a s, e aí eu cancelo os s's aqui na parte de cima, dizendo que a transformada de f de s agora vai ser dada igual a 1 sobre s que multiplica s mais 1. Então, essa aqui é a transformada de Laplace desta função aqui, 1 menos e elevado a menos t. A função no tempo é 1 menos e elevado a menos t. Se eu calcular o limite quando t tende a infinito, escrevendo como estando no denominador, isso aqui vai dar infinito, 1 sobre infinito igual a zero. Nós podemos dizer, então, que o limite tende a 1. E se eu calcular agora o limite para s vezes f de s, quando s tende a zero, nós podemos dizer que vai ser igual a s vezes a nossa função, a transformada de Laplace do f de t, deu 1 sobre s vezes s mais 1. Aí aqui neste caso nós podemos cancelar esses dois s's. Então seria igual ao limite, quando s tende a zero, de 1 sobre s mais 1. Se o s for zero, vai ficar 1 sobre 1 igual a 1. Então aqui nós podemos verificar que o limite do f de t quando t tende a infinito é igual
ao limite de S, f de S quando S tende a zero. Então, esse é o teorema do valor final. Ok? Isso é muito importante e a gente vai precisar dele mais para frente. O outro é o teorema do valor inicial. Então, o teorema do valor inicial é a contraparte do teorema do valor final. Através da utilização desse teorema, será possível obter o valor de f de t em t igual a zero mais, diretamente a partir da transformada de Laplace de f de t. Então, o teorema do valor inicial, ele não fornece o valor de f de t exatamente em t igual a zero, mas num instante ligeiramente superior a zero, que nós vamos indicar por zero mais. Então, quando eu escrever zero mais, significa que é no tempo um pouquinho acima do tempo zero, que vai iniciar lá. Nós conseguimos definir qual é este valor. Então, o teorema do valor inicial ele pode ser enunciado da seguinte forma. Se o f de t e a derivada de f de t dt forem transformáveis por Laplace, e o f de s for a transformada de f de t, e se o limite de s vezes f de s, quando s tende a infinito, existir, aí nós podemos dizer que o valor de f no tempo ligeiramente superior ao tempo zero é dado pelo limite de s vezes f de s, quando s tende a infinito. Função de transferência. Consideremos um sistema qualquer em malha aberta, que pode ser expresso como. Então, imaginemos que eu tenho um processo qualquer, uma planta lá, um processo qualquer, e que eu vou ter uma entrada e uma saída. E aí eu vou ter aqui uma função que eu vou aplicar na entrada, que eu vou chamar de u de t. E aí esse processo aqui, como é que ele vai reagir a esta entrada? Ele vai nos fornecer uma saída no tempo, que eu vou chamar de y de t. Então, a equação de saída y de t, se ela pode ser expressa em função do sinal de entrada, como é que a gente vai expressar isso? Então, nós vamos adotar a seguinte convenção. Nós vamos chamar agora a derivada de y em relação a t como y ponto. A derivada segunda de y de t dt como y dois pontos. A derivada terceira como y três pontos. Assim por diante. Então, vamos adotar esta convenção. Então, os nossos sistemas físicos eles podem ser expressos por equações diferenciais. E a partir das equações diferenciais, que vão reger um sistema qualquer, nós podemos utilizar as transformações e os teoremas de Laplace para transformar essas equações que estão no domínio do tempo para o domínio da frequência. Supondo que tenhamos uma equação diferencial do tipo abaixo. Então, aqui nós temos a derivada segunda de y de t dt, é y dois pontos, mais uma constante a1 vezes a derivada primeira de y de t dt, que vamos chamar de y ponto, mais uma constante a zero vezes a função y, igual a um b0 vezes a função de entrada, que vamos chamar de u. Então, nós temos essa equação aqui, que estaria no domínio do tempo. Podemos aplicar a transformada de Laplace como sendo, então, a transformada desta função que está no domínio do tempo. E aplicamos a transformada do lado de cá também. Então, aplicando a transformada dos dois lados, nós vamos poder escrever, então, aqui, usando a linearidade, que vai ser igual a transformada de y dois ponto, mais a 1 vezes a transformada de y ponto, mais a 0 vezes a transformada de y. E isso vai ser igual ao b0 vezes a transformada de u. Aí, aplicando a transformada das derivadas com as condições iniciais nulas, o que nós podemos dizer? Ó, a transformada da derivada segunda de y em relação a t é igual a s ao quadrado vezes y de s. É o termo aqui que vai definir o expoente de s aqui, que vai estar multiplicando y de s. Então, se y dois pontos, s quadrado, mais a 1 vezes a transformada da derivada de y de t dt, que nós vamos representar por y ponto, é s vezes y de s. Transformada de y é o y de s. Igual b0
E a transformada de U, nós vamos chamar de U maiúsculo de S. Aí aqui nós podemos então obter a equação no domínio da frequência. Então nós tínhamos essa função aqui, nós podemos agora colocar o y de S em evidência, e aí nós temos S² mais A1S mais A0, igual a B0 U de S. Se nós reescrevermos essa transformada de Laplace da saída em relação à transformada de Laplace da entrada, nós vamos chamar isso aqui de G de S. Então, G de S vai ser o quê? Y de S, que é a transformada da saída, dividido pela transformada da entrada. E neste caso aqui, ele vai ser igual ao B0 sobre S² mais A1S mais A0. Muito bem. Essa relação de transformação de saída em relação à transformada de entrada é chamada função de transferência e normalmente denominada por G de S. A função de transferência desse sistema, regido por essa equação aqui no domínio da frequência, é chamada de função de transferência. Com essa relação é válida para qualquer entrada, podemos usar a função de transferência para obter a transformada de saída para uma entrada específica. Então, se eu tiver uma entrada qualquer lá, que eu vou chamar de U1 de S, e a saída vai dar um Y1 de S, nós podemos escrever então que Y1 de S vai ser o G de S vezes U de S. E assim por diante. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Então, suponhamos que a gente tivesse essa equação aqui no domínio do tempo. Derivada segunda de y de t, mais 2 vezes a derivada primeira de y em relação a t, mais 3 vezes y igual a u. Então, a equação diferencial do sistema, aplicando a transformada de Laplace, nós vamos ter aqui derivada segunda, S2 y de s, mais 2 vezes derivada primeira, s vezes y de s, mais 3 transformada de y de s, igual transformada de u, que é u de s. E aí colocamos o y de s em evidência, s² mais 2s mais 3, igual ao de s. E se aí a gente fizer a divisão da saída pela entrada, e chamando isso de G de S, nós vamos ter que vai valer 1 sobre S² mais 2S mais 3. Ou seja, essa aqui é a função de transferência desse sistema que é regido por esta equação. Vamos ver o segundo exemplo. Se nós tivéssemos agora aqui a equação que rege um sistema for dada por derivada segunda mais 6 vezes a derivada primeira mais 4 vezes y igual a 3u. A mesma coisa. Se a gente aplicar Laplace, agora nós já vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar y de s e já vamos pegar os termos de cada um aqui. Então, s², 1, aqui é 6s e aqui 4. Observe que, então aqui, o s que vai aparecer, o expoente dele qual é o expoente da derivada. Se a derivada é a derivada segunda, o expoente é 2. Se a derivada primeira, expoente 1. Se é a própria saída, só fica constante. E o y ds está aqui fora. Então, isso igual 3 vezes a transformada da entrada, que vai ser u de s. E aí, a gente isola, né, o g de s, dizendo que é y de s dividido por u de s. E vai ser 3 dividido por s² mais 6s mais 4. Exemplo 3. Então, imaginemos agora que nós tivéssemos esta função aqui, que rege um sistema, e aí nós vamos escrever lá, como sendo y de s, olhando aqui os termos, s², 5s mais 8. E do outro lado, primeira derivada da entrada, s. A entrada fica só o 2, vezes o de s. E aí, isolando aqui, a entrada dividido pela saída, s mais 2 dividido por s² mais 5s mais 8. Esta é a função de transferência desse sistema que é regido por esta equação diferencial. Então, nós sempre vamos poder escrever diretamente a função de transferência apenas olhando os termos da equação diferencial. Então, vamos pegar uma equação diferencial aqui, agora na forma literal,
como sendo a derivada terceira de y em relação ao tempo, mais A2 vezes a derivada segunda de y em relação ao tempo, mais 1 a 1 vezes a derivada primeira de y em relação ao tempo, mais A0 vezes a saída y. Então, observe que nós vamos aqui, ó, chamamos o termo do expoente como o termo da derivada. Então, a derivada primeira, A1, derivada segunda, A2. A própria saída, o termo vai ser A0. E o último termo, sempre quando tiver uma equação diferencial, nós devemos ter o termo de maior expoente, ele tem que vir aqui como 1 aqui na frente. Se não for, vamos supor que apareça um termo qualquer aqui. Nós dividimos a equação tudo por esse termo e deixamos ele como sendo 1, o fator que vai multiplicar aqui. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o g de s vai ser dado por... Aí basta eu olhar aqui os termos das entradas. Então, eu vou ter B2, aqui é derivada segunda, B2, S2. B1, aqui é derivada primeira, S. Mais B0, aqui é a entrada, não tem. Dividido por... Aí eu vou olhar os termos da saída. Então, eu vou ter aqui derivada terceira, S é a terceira. Mais A2 derivada segunda, S ao quadrado. Mais A1 vezes derivada primeira, S. Mais A0 e o y é a própria saída, então fica fora. Então, a gente obtém a função de transferência diretamente da equação. E também nós podemos escrever diretamente a equação diferencial apenas olhando os termos da função de transferência. O que significa isso? Aqui eu tenho uma função no tempo. Para obter a função de transferência é tranquilo. E se eu tenho a função de transferência, como é que eu obtenho a função no tempo? A mesma coisa. Então aqui basta eu olhar na função de transferência e lembrar, o denominador é a parte da saída. Então eu vou olhar aqui, s quadrado, derivada segunda. Não tem nada multiplicando. Mais 7s, derivada primeira. Mais 3 é o y. Aí eu olho no numerador e vejo os termos referentes à entrada. Aqui é S, vai ficar derivada da entrada, primeira, depois 5 mais 5u. Então, eu consigo, a partir da função de transferência, escrever a equação no domínio do tempo. O que são polos e zeros da função de transferência? Então, nós vamos definir aqui o que vão ser polos da função de transferência e zeros. Os polos eles vão ser as raízes do denominador da função de transferência. Então, se eu tenho uma função de transferência qualquer, quais são as raízes do denominador? Essas raízes vão ser chamadas de polos. E os zeros da função de transferência? Eles vão ser as raízes do numerador da função de transferência. Então, se eu tiver uma função de transferência qualquer, basta eu achar as raízes do numerador, vão ser os zeros da função de transferência. Raízes dos polinômios. Se tivermos um polinômio qualquer, por exemplo, dado por s elevado a n, mais um termo aqui, an-1 vezes s elevado a n-1, mais um an-2 vezes s elevado a n-2, mais assim por diante, mais um a1 vezes s, mais um a 0. Ok? Um expoente qualquer aqui. E esses termos aqui que vão multiplicar os termos em S e mais o termo que vai estar constante aqui no final forem todos reais, as raízes desse polinômio elas podem ser duas coisas. Números reais ou pares de números complexos conjugados. Só existem essas duas possibilidades, tá? Ou vai ser real ou par de número complexo conjugado. Vamos ver alguns exemplos. Suponhamos que eu tivesse um polinômio como sendo s ao quadrado mais 3s mais 2. Como é que eu acho a raiz aqui? Se eu tivesse um polinômio como sendo as ao quadrado mais bs mais c, como é que eu achava as raízes disso aqui? Então, através de Bhaskara, a gente sabe que o determinante, como é que eu calculo? b ao quadrado menos 4ac. Então, eu vou olhar na minha função aqui. O b é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o termo que multiplica aqui, que é o a, é 1. E o termo em C aqui é 2. Então, vai ficar 9 menos 4 vezes 2, 8. Isso tudo igual a 1. Isso vai ser o determinante. E como é que eu calculo as raízes?
Então, o Bhaskara lá, as raízes são calculadas como sendo menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. E aí eu teria aqui, o b é 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos, o delta é igual a 1, raiz de 1, sobre 2. Aí, se eu fizer o mais aqui, vai ficar menos 3 mais, raiz de 1 é 1, menos 3 mais 1, menos 2, dividido por 2, eu vou obter a primeira raiz como sendo igual a menos 1. E a segunda raiz? A segunda raiz é quando aqui é igual a menos. Então, menos 3 menos raiz de 1, que é 1, menos 3 menos 1, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, a segunda raiz é igual a menos 2. Ou seja, deram números reais. Exemplo 2. Suponhamos agora que o nosso polinômio fosse s ao quadrado mais 2s mais 2. Calculando o delta aqui, então, nós teríamos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, 8. Então, 4 menos 8, menos 4. Observe que eu posso escrever o menos 4 como sendo 4 vezes menos 1. E as raízes? Então, as raízes seriam menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí é que eu teria menos 2 mais ou menos raiz de menos 4, que eu escrevi aqui como sendo 4 vezes menos 1. Aqui, raiz de 4, eu jogo para fora, é 2. E deixo aqui como sendo raiz de menos 1. Então, eu tenho menos 2 mais ou menos 2 raiz de menos 1 sobre 2. Então, lembrando que j ao quadrado é igual a menos 1, nós podemos escrever então que o j é raiz de menos 1, e aí substituímos aqui o raiz de menos 1 como sendo igual a j. E aí nós vamos obter a primeira delas, menos 2 dividido por 2 menos 1, depois 2j dividido por 2 vai dar j, então a primeira delas é menos 1 mais j, e a segunda delas, quando é que for menos 2 dividido por 2, menos 1, menos 2 dividido por 2, 1, vezes raiz de menos 1, que é j. Então, S2 igual a menos 1 menos j, que são dois números complexos conjugados. Então, é outra possibilidade, ou dar raízes reais, ou dar polos conjugados. Função de transferência na forma fatorada. Se voltarmos ao nosso polinômio, dado por s ao quadrado mais 3s mais 2, as raízes eram menos 1 e menos 2. Então, imaginando que a gente tivesse uma função de transferência dada por g de s igual a s mais 5 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Então, que o denominador aqui fosse esse polinômio. Então, nós poderíamos escrever aqui como a função de transferência sendo s mais 5 sobre s mais 1 vezes s mais 2, que são as raízes aqui. Então, aqui vai ficar s menos o valor da raiz. Então, menos menos 1 vai ficar mais 1. O que significa? Se eu pegar o s igual a menos 1 e jogar aqui, menos 1 mais 1, 0. É uma das raízes. E aqui a mesma coisa. Qual é o valor que torna isso aqui nulo? É menos 2. É outra raiz. Certo? Então, nós podemos dizer que se eu tiver uma função qualquer, que a escrita fosse aqui, um numerador aqui, um termo s elevado a m, até chegar lá a não ter o termo em s, e aqui no denominador um s elevado a n, até chegar lá um termo que não tenha s, a função de transferência fatorada nós podíamos escrever como sendo, aqui nós teríamos, vamos colocando em evidência os b's, s menos e1, s menos e2, até o s menos zm. E aqui embaixo nós teríamos S menos P1 vezes S menos P2 até o termo S menos Pn. A escrita da função de transferência com o denominador na forma fatorada facilita a análise, pois os polos P1, P2, Pn é que vão determinar o comportamento do sistema que desejamos analisar e controlar. Normalmente, nós não necessitamos fatorar o numerador, mas o denominador sempre vamos precisar fatorar. Muito bem, encerramos então esta nossa videoaula, onde nós vimos
vários teoremas da transformada de Laplace e a função de transferência, que vai ser muito importante na resolução e aplicação em sistemas de controle. Aqui estão algumas bibliografias. Então nós temos como mais importante aqui o Ogata, aí temos o Dorff, o Nisi, o Gonaragi, Anderson, e vocês podem consultar. Até mais então, pessoal.